Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos ver o caso aí da Boate Kiss, um caso que aconteceu no ano aí de 2013 e foram mortos 242 jovens universitários. Vamos lá? É isso aí pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e vamos aí ver o caso da Boate Kiss. O caso da Boate Kiss aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde 242 jovens foram mortos, em sua maioria asfixiados. E o caso aconteceu aí durante uma promoção da faculdade, onde era feito muitas vezes ali, né, na Boate Kiss, na cidade, e os jovens promoviam essa festa aí juntamente com o proprietário, e a festa começou aí no dia 26, por volta das 23 horas, e iria se estender como todo fim de semana, a madrugada toda, mas na apresentação da segunda banda, aí a banda Gurizada Fandangueira, por volta das 2h30 da manhã, eles acenderam um artefato pirotécnico que não era para interiores, né? Era para ser usado em ambientes abertos, ambientes que não fossem fechados, e isso acabou ocasionando um incêndio. Esse artefato aí, com as chamas, acabou pegando fogo na espuma do teto para isolamento acústico, e esse fogo aí, estima-se que por volta de 3 minutos o ambiente já estava tomado pela fumaça. Não tinha saídas de incêndio, na boate toda só existia uma saída, que era por onde você entrava, um portão de ferro grande, e então ali as pessoas no começo não sabiam muito o que estava acontecendo, mas aí conforme foram vendo o fogo e a fumaça, foram tentando sair, mas era muita gente. Estima-se que tinham mais de 1.300 pessoas dentro da boate, e a boate comportava apenas aí no máximo 700 pessoas. Então ali muita gente morreu asfixiada. Mais ou menos 90% dos jovens morreram asfixiados e pisoteados. Eu particularmente acompanhei muito esse caso aí na época, em 2013. Eu tinha o hábito de dormir assim um pouco mais tarde, e no domingo aí do dia 28, eu acompanhei aí, li muitas matérias, e eu confesso aí que eu fiquei bem abalado na época por ter uma idade próxima, e eu me coloquei no lugar aí das vítimas, e foi muito chocante, foi muito triste ler e acompanhar aí o sofrimento. Esse foi o caso aí de acidente, o terceiro maior acidente em boate no mundo. E agora eu convido vocês aí para acompanhar mais um pouco essa história, e vou contar para vocês com imagens e descrever em detalhes. A Boate Kiss foi inaugurada no dia 31 de julho de 2009 e era um grande sucesso empresarial, com filas que dobravam a esquina. Os proprietários diziam que precisavam organizar a entrada devido ao excesso de clientes, que chegavam a 1.400 pagantes por noite, embora a capacidade do local não passasse de 691. Havia de 1.000 a 1.500 pessoas na noite do incêndio, segundo a polícia. Elisandro Calegaro Spor, o Kiko, era o sócio principal, piloto de motocross, vocalista de uma banda de música, modelo e ator. Ele era presença frequente nas colunas sociais de Santa Maria. Contudo, não era o dono oficial da boate, que tinha como razão social o nome Santo Entretenimentos, pois ela estava em nome de sua irmã, Ângela Aurélia, e da mãe dele, Marlene Terezinha. O verdadeiro sócio oficial era Mauro Londeiro Hoffman, um empresário dono de bares, restaurantes e casas de show, incluindo outra boate da cidade, muito maior que a Kiss. Mauro
comprou metade da Kiss em 2012 para salvar a empresa da falência. Embora recebesse muitos clientes e fosse uma das 3 boates mais importantes da cidade, a casa noturna não rendia muito, porque era pouco frequentada pelos mais velhos, que possuem mais recursos financeiros. A Boate Kiss já tinha sofrido uma ação judicial em 2012 por tentar impedir a saída de uma pessoa que ainda não havia pagado a conta. Na ocasião, um funcionário afirmou que a orientação da empresa era não liberar clientes antes de encontrarem a comanda. A justiça considerou a prática como cárcere privado e condenou a boate a pagar R$10 mil de indenização à jovem que foi barrada na saída. Além disso, depois do incêndio, um segurança que trabalhou por mais de um ano na boate relatou que nunca recebeu treinamento contra incêndio e que não existiam portas de saída de emergência. O caso da Boate Kiss foi uma grande consequência de erros e omissões de poderes públicos. Um documento precário emitido pelos bombeiros foi usado em plano de prevenção e combate a incêndio em 26 de junho de 2009. Apesar das fragilidades desse documento, o primeiro alvará de incêndio foi concedido pelo Corpo de Bombeiros em agosto de 2009, com vigência de 1 ano. A boate começou a funcionar em 31 de julho de 2009, somente com o alvará de incêndio, sem o alvará de localização da prefeitura, só emitido em 2010. De agosto de 2010 a agosto de 2011, a Kiss ficou sem o alvará dos bombeiros, que só foi renovado em 9 de agosto de 2011. Na data do incêndio, o alvará estava novamente vencido. A engenheira responsável disse ter elaborado o plano conforme uma planta baixa em 2009, mas não acompanhou a execução das obras. A boate foi notificada para fechar as portas em 1º de agosto de 2009, devido à falta de alvará de localização. Em vez de ser fechada, a boate foi somente multada pelo menos 4 vezes, entre agosto e dezembro de 2009. As multas foram aplicadas sucessivamente, sem que o alvará fosse expedido e com a boate continuando a funcionar. O alvará de localização foi finalmente expedido em 14 de abril de 2010, depois de 8 meses de funcionamento. A fiscalização da prefeitura fez uma vistoria em 9 de abril de 2012 e descobriu que o alvará de incêndio estava prestes a vencer. Nenhuma providência foi tomada. A festa Aglomerados iniciou-se às 23 horas de 26 de janeiro de 2013, no sábado, na Boate Kiss, localizada na Rua dos Andradas, 1925, no centro da cidade de Santa Maria. A reunião foi organizada por estudantes de 6 cursos universitários e técnicos da Universidade Federal de Santa Maria. 2 bandas estavam programadas para se apresentarem à noite. Estimou-se que entre 1.000 e 1.500 pessoas estavam na boate. Eram na maioria estudantes dos cursos de Pedagogia, Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. Por volta das 2h30 de 27 de janeiro, durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, a segunda banda a se apresentar na noite, um sinalizador de uso externo foi utilizado pelo vocalista da banda. O sinalizador soltou faíscas que atingiram o teto da boate, incendiando a espuma de isolamento acústico exigida pelo Ministério Público em termo de ajustamento e conduta, que não tinha proteção contra fogo e continua não sendo exigido pela legislação. Os integrantes da banda e um segurança chamado Zezinho tentaram apagar as chamas com água e extintores, mas não obtiveram sucesso. Em cerca de 3 minutos, uma fumaça espessa se espalhou por toda a boate. A fumaça contendo cianeto foi a principal causa das mortes. A escuridão e a perda de visibilidade geraram pânico. No início do incêndio, não se teve comunicação entre os seguranças que estavam no palco e os seguranças que estavam na saída da boate. Esses então não permitiram inicialmente que as pessoas saíssem pela única porta do local, por acreditarem tratar-se de uma briga. A casa funcionava através do pagamento das comandas de consumo na saída, o que levou os seguranças a também pensarem que as pessoas estavam tentando sair sem pagar. Muitas vítimas forçaram a saída pela porta dos banheiros, confundindo-as com portas de emergência que descem para a rua. Em consequência disso, 90% dos corpos estariam nos banheiros.
Durante o incêndio, de dentro da boate, uma das vítimas fatais conseguiu enviar uma mensagem através da rede social Facebook, comunicando o incêndio e pedindo ajuda. A mensagem foi registrada pelo Facebook como recebida às 3h20. Ainda sem saber das dimensões da situação, amigos pediram mais informações, mas não obtiveram respostas. O uso de artefatos de pirotecnia pela banda era comum, mas eles afirmavam que nunca tinham acontecido um acidente antes. Eles se apresentavam quase mensalmente na boate. Conforme testemunhas, foi uma faísca que iniciou o fogo. O vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, tentou usar o extintor de incêndio, mas o aparelho falhou. O sanfoneiro Danilo Jacques foi o único integrante da banda a morrer. O artefato usado pela banda é conhecido como Sputnik. Segundo a Associação Brasileira de Pirotecnia, deve ser usado em ambiente externo e solta faíscas que chegam a 4 metros de altura, mais do que a altura do teto da boate. Deve ser colocado no chão para ser aceso, libera grande quantidade de fumaça e as pessoas devem ficar pelo menos 10 metros do artefato. É proibido usá-lo em locais fechados e próximo a materiais inflamáveis. O incêndio teve ao todo 242 vítimas fatais. Dessas, 235 morreram no dia do incêndio, a maioria asfixiada pela fumaça que tomou conta do ambiente interno, e 7 nos meses seguintes, após atendimento hospitalar. Diversas vítimas fatais, dentre elas 8 militares, participaram do resgate das vítimas inconscientes da boate. Bombeiros relataram que, enquanto retiravam os corpos, ouviram os celulares das vítimas tocarem ininterruptamente, significando que os parentes e amigos tentavam comunicar-se. Devido à grande quantidade de vítimas, os bombeiros tiveram que recorrer a caminhões frigoríficos para transportarem os corpos até o Centro Desportivo Municipal Miguel Sevi Vieiro, onde profissionais de diversas áreas se reuniram como voluntários para prestarem assistência às autoridades e aos parentes das vítimas. O ginásio serviu inicialmente para as famílias realizarem o reconhecimento dos corpos, pois o Instituto Médico Legal da cidade só tinha capacidade para 10 corpos. Os 2 sócios da Boate Kiss, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira e o ajudante da banda, foram submetidos a julgamento do Tribunal do Júri pela acusação de homicídio doloso por dolo eventual. Visando um julgamento mais imparcial e distante da cidade do incêndio, foi deferido o desforamento do julgamento, enviando o processo para a capital do estado, Porto Alegre. Os 4 acusados foram condenados pelo júri popular e sentenciados a penas de até 22 anos e 6 meses de reclusão. O empresário Lisandro Spor, um dos sócios da boate, tentou cometer suicídio por enforcamento com uma mangueira em um hospital na cidade de Cruz Alta, onde estava preso e vigiado por policiais. Ele tinha procurado atendimento médico devido a sintomas de pneumonia e foi algemado à cama para evitar novas tentativas contra a própria vida. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou o recurso das defesas, que alegaram a existência de diversas nulidades no processo. O julgamento ocorreu no dia 3 de agosto de 2022 e resultou na anulação das condenações e de todo o processo do júri, desde a fase de seleção dos jurados até a sentença. A anulação ocorreu por maioria de 2 votos a 1 e teve fundamento principalmente no método de seleção dos jurados, que não seguiu o regimento do Código de Processo Penal. Todos os réus foram soltos no mesmo dia da anulação do júri. Em 2 de setembro de 2024, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, acolheu os recursos apresentados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e pelo Ministério Público Federal, e retomou a validade do júri que condenou os 4 réus pelo incêndio na Boate Kiss em Santa Maria. No dia seguinte, os sócios da Boate Kiss, Elisandro Caleiro Spor e Mauro Londeiro Hoffmann, se apresentaram à Polícia Civil após decisão do ministro do STF e foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Canoas.
Os autos retornaram ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e os recursos foram analisados pela primeira Câmara Especial Criminal do TJ Rio Grande do Sul. Em 26 de agosto de 2025, manteve a validade do júri realizado em 2021, mas redimensionando as penas dos acusados fixadas da seguinte forma, com as prisões mantidas. Elisandro Spor, 12 anos de reclusão. Mauro Hoffman, 12 anos de reclusão. Marcelo de Jesus dos Santos, 11 anos de reclusão. Luciano Bonilha Leão, 11 anos de reclusão. Em setembro de 2025, os 4 condenados tiveram autorizada a progressão do regime para o semiaberto, após cumprimento de 1/6 da pena. E é isso aí, galera, muito obrigado, hein? Valeu mesmo por você estar acompanhando aí o nosso canal Arquivos Secretos do Medo. Eu fico muito agradecido, muito obrigado a vocês por estar acompanhando, por se inscrever, por assistir aí um vídeo ou outro mesmo que você goste. Sempre tem algum assunto aí que a gente se interessa, né? Então, beleza, gente, agradeço demais. Deixa o seu comentário aí pra mim, beleza? Adoro ler os comentários, respondo todos 100%, beleza? Então tá joia, gente. E antes de eu sair, eu convido vocês para assistir esse caso aí, que foi um caso extremamente chocante que aconteceu em Buenos Aires, na Argentina. 3 jovens suspeitas aí de envolvimento com o tráfico foram assassinadas ao vivo, com transmissão ao vivo na internet. Então vou deixar aqui para vocês, ó, tá aqui, beleza? O caso das 3 jovens em Buenos Aires. Falou, gente, brigadão, até a próxima, valeu, tchau!